Feedback. Feedback. Eu acho que feedback, quer dizer, a Emily colocou, como que eu falo para o dentista, ou até para a funcionária de um problema ali, de o que está acontecendo, ou de... Não quer magoar. Não quer magoar. Eu acho que a gente, às vezes a gente corre o risco de magoar e de perder muito mais por não falar. Isso acontece com todo mundo, né? Então eu acho que está muito no alinhamento de expectativa. Outro dia até conversei com a Emily a respeito disso. De uma dentista lá que estava tendo algumas reclamações de paciente. Se você não fala, a gente não fala para ela, o que vai acontecer? Fala, filho, não dá mais, tchau, eu vou trocar o dentista. Ela nem sabe por quê. Ela nem sabe por quê, ou às vezes até sabe, mas... E é uma pessoa que a gente sabe que precisa ganhar, precisa do dinheiro, precisa... Então, o que é melhor? Eu não falo nada e vou me empurrando e... Até que chega uma hora e fala, tchau e troca, ou não? Né? A mesma coisa com a Flávia, de repente eu vou chegar com a Flávia, vou dar real, falar, Flávia, seguinte, a gente precisa alinhar aqui, eu vou precisar começar a reduzir os horários, tamo junto ou não, tá afim ou não? Se não tá, tudo bem, então tá bom, você quer um prazo, vou buscar outra pessoa. Então, é alinhar as expectativas. Falou, a gente precisa disso, preciso disso, eu tenho problema aqui, tô problema ali. Agora, a questão é como fazer isso, né? Tá bom, já entendi, né? O Fernando falou que eu preciso falar, tá, mas como fazer isso? Isso não é uma dificuldade só sua, é da humanidade, né? Tem até pesquisas sobre isso, até li sobre isso num livro recentemente, como dar um feedback negativo para uma pessoa e você ter a pessoa com você, apesar disso, né? Esse é o desafio. Então, existem duas coisas diferentes. Uma é falar da pessoa e outra é falar de um fato. Então, sempre que a gente vai dar um feedback negativo, é preciso separar isso. Falar, olha, não é nada pessoal, é um fato que aconteceu. Tá? Então, isso é um ponto, porque daí muda, né, gente? Sim. Certo? É sobre um fato, não é sobre a pessoa. E aí ela pode receber de uma maneira melhor. O que as pesquisas mostram é o seguinte: sempre que você precisa dar um feedback negativo para alguém, primeiro, você pensa nela, o que ela tem de positivo. O que ela tem de positivo? Se não tiver nada, aí realmente nem serve para atender mais, né? Se for um dentista, se não tiver nada funcionário, Fernando, não tem nada de positivo a essa pessoa. Então, olha, não vai ter jeito isso aqui, né? É até bom, porque aí faz vocês pensarem, será que ela tem alguma coisa de positivo que daí vale a pena investir nesse feedback que eu vou dar? Isso é uma questão também, né? Então, o que ela tem de positivo? E tenta buscar pelo menos duas coisas. Se ela explica bem, vou dar um exemplo de dentista, né? Pode ser com funcionário, pode ser com qualquer pessoa. Pode ser com o marido, com a filha, com qualquer um, isso funciona. O que tem de positivo? Então, você vai começar a conversa falando o que é que ela tem de positivo. Então, por exemplo, Leonardo, o que ele tem de positivo? As crianças adoram ele. Os pais gostam, é comunicativo, não sei o que, não sei o que. Aí, pensa lá na dentista, na funcionária. Começa a conversa falando do que ela tem de positivo. Vou começar a conversa falando tal coisa. E daí você introduz isso. A pessoa vai gostar. Ela já vai ficar, você traz ela para você. Aí você fala de um fato. Mas olha só, aconteceu um negócio assim, com um paciente tal. Só que você já falou algo positivo dela. Então, ela está mais aberta a receber o negativo sem detestar você. E aí você fala daquilo que aconteceu negativo e depois fecha com um positivo também. Eles chamam de técnica sanduíche. Então, você fala duas coisas boas da pessoa, no começo e no final. E no meio você dá o feedback negativo. Essa é uma forma. Ameniza um pouco, né? Porque se você chegar só com a paulada lá, é capaz de sair magoada, né? Assim, cara virada. Só que pensa, não é melhor assim?
não é, gente? Então, só que precisa pensar antes, não pode ir direto lá, aconteceu o problema, aí vai direto lá dentro do consultório. Mas, doutor, aconteceu, olha, o paciente está reclamando, não sei o que, não sei o que. Não vai resolver, né? E dizem as pesquisas que realmente para você anular um feedback negativo, você precisa de 5 ou 6 positivos para você ganhar a pessoa de novo. Então, no dia que você deu um feedback negativo, você falou 2 coisas boas dela, certo? Foram só 2. Aí você tem que saber que, bom, é uma dentista boa, uma pessoa boa da equipe, eu quero ela comigo. No outro dia, você ganha ela um pouquinho mais. Fala mais um negocinho, reforça uma coisa positiva. Aí você traz ela de volta. Então, mas precisa ser, é o que o Fernando falou, precisa ser dito. Se você fizer isso no meio de 2 coisas boas, e é possível a gente fazer, só que tem que parar, tem que pensar, tem que analisar o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar lá. Aí você consegue falar, você vai ficar até mais tranquila de falar com a pessoa. Porque daí parece que a pessoa, puxa, então eu só faço coisa errada, não tem nada de bom, puxa, né? E uma coisa que a gente precisa, uma coisa que a Carla está falando ali dos 5 por 1, é isso? Você falou? 5 por 1. 5 por 1. 5 positivos para um negativo. Às vezes, na maioria das vezes, a gente falha muito nisso. Porque o que vai fazer você trazer a pessoa, seja dentista, funcionário, qualquer um, seja... Né? O marido é igual videogame. Então vou ganhando pontos aqui, ganho ponto, ganho moedinha aqui, você vai aumentando e de repente você perde uma vida, cai um pouco. Então é a mesma coisa. Né? O que eu quero dizer com isso? Os pontos que eu estou ganhando no videogame é o quê? Eu elogio, eu falo, pô, Emily, tá legal lá, nossa, você bateu a meta, que show, hein? Poxa, ficou tão bonito o enfeite que você fez aqui, ó, ficou legal. Eu tô ganhando ponto com você. Aí, quer dizer, a partir do momento que eu tô ganhando vários pontos com você, eu chego, pô, Emily, o que aconteceu aqui não é... A gente teve uma reclamação por causa disso. Eu perdi um pouco de ponto ali, mas eu já tinha um saldo de pontos grande com você. Isso não vai te abalar. Né? Então, é uma forma de a gente ganhar as pessoas. E o feedback negativo só vai ter resultado se você não perder a pessoa. Senão não adiantou nada falar. Aí que perde de vez. Né? E é claro que a gente foca muito mais nos erros, né? A gente vai falar com a pessoa só quando dá alguma coisa errada, né? E é um erro isso, né? Então, muitas vezes eu também faço isso, o Fernando também. Às vezes chama só para dizer alguma coisa que está errado, mas não é que não faz nada certo, né? Mas precisa ser dito. Aquilo que está funcionando também precisa ser dito estrategicamente. Ou seja, se isso for criar um hábito, né, quem cria um hábito de trazer os pontos positivos das pessoas, sempre ganha as pessoas. Né? É uma pessoa querida, todo mundo gosta dela e tal. Mesmo que de vez em quando tenha que fazer alguma crítica. E se a gente entender cada um tem um... Tem pessoas que ela precisa muito mais dessa pontuação ser alta para eu dar um negativo do que outras. Né? Quem tem um ótimo equilíbrio emocional, se eu também fico meio chateado na hora ali, mas lá passa, tá tudo bem, entendo, cara, numa boa. Agora tem gente que não, que chora e vai pro banheiro chorar, mas não gosta de mim, mas que eu não presto pra nada, porque eu não sei o quê, então, aí eu preciso mais ainda ter ali um bom saldo positivo para falar de um negativo. Mas tem que falar. Sim. Agora, o que é mais importante do feedback negativo? É que não é sobre a pessoa. Por que tem gente que sai chorando pro banheiro? Porque acha que é pessoal. Não é que não gosta né? Não é que a pessoa é ruim, né? Então, isso precisa deixar claro. É sobre fatos. É sobre o que aconteceu. A doutora é ótima, conversa bem com os pacientes e tal, mas aconteceu esse fato e eu preciso te contar pra gente resolver, para não acontecer de novo. Né? Então eu acho que dá bem para fazer isso.
Quer dizer, acho que a equipe ali, dos funcionários, pensar no paciente, eu acho que faz parte de trazer a equipe para nós ali. Das reuniões, de conversar, de mostrar a importância, mostrar um alinhamento de expectativa, qual que é a expectativa que a gente tem com aquela pessoa, com a clínica, o que a gente precisa. Isso do agendamento do particular, que tem que ter um horário próximo e tal, isso elas já sabem, né? Mas isso precisa estar sempre sendo conversado. Aí aconteceu um dia, por exemplo, um erro no agendamento. Puxa, preciso fazer uma reunião com elas para falar sobre isso. Então, como que eu vou falar? Não é sobre a pessoa, né? Porque aí quem fez aquele agendamento errado pode se sentir atacado. Fui eu, e meu Deus, né? Então, só que precisa, o alinhamento daí de vocês com elas. Porque, tá faltando a informação. As informações estão lá nos vídeos. As informações estão lá nos treinamentos. A funcionária tem dúvida com agendamento. Tem um vídeo sobre agendamento. Tá em dúvida sobre não sei o quê. Tem um vídeo sobre aquilo. Como tem que auxiliar, como lidar com atraso. Né? Então, vocês precisam, né, Fernando, também ver lá, visitar lá o treinamento, ver o que está lá também para direcionar se tiver uma dificuldade de entender ali, só de vocês orientarem, tá? E eu acho que eu queria, só para finalizar, basicamente com duas coisas. É o seguinte, primeiro, alinhamento. Eu falo, a gente precisa fazer um alinhamento. Você tem que entender que o alinhamento tem que ser feito sempre. Por que a gente está fazendo uma reunião todo mês? Porque a gente precisa fazer esse alinhamento sempre. Não adianta a gente imaginar que eu vou falar com ela hoje. Fiz, uma vez eu me alinhei com a Paula ali, pronto. A Paula já entendeu, daqui para frente nunca mais vou ter problema. Não é assim que vai funcionar. Por quê? É porque eu alinhei com a Paula e a Paula é ruim, ela não entende, ela é não sei o quê. Não. No dia a dia as coisas acontecem, é uma correria, acontecem fatos novos, coisas novas, gente nova, né? E aquilo acaba passando despercebido, a gente tem que sempre estar realinhando. Né? Muda, agora tem uma campanha que antes não tinha, agora tem um dentista que antes não tinha, então sempre a gente tem que estar realinhando. Então esse fato, quem tem filho sabe muito bem disso. Não adianta eu falar uma única vez, você fala 1.937 vezes, 45 vezes, para ainda assim tentar. É igual, eu penso, é igual aqueles barcos a remo, que todo mundo tem que remar junto e ir para o mesmo lugar. E tá sempre remando, não adianta remar um pouco e achar que os outros agora remam. Então o alinhamento é sempre, toda semana, todo dia, toda hora, é isso. E só que precisa ter um planejamento para isso, né? Então, isso que o Fernando falou, de vocês marcarem um dia na semana, ou sei lá qual vai ser a frequência, de uma pequena reuniãozinha, uma coisa rápida, aquilo que é importante para a semana, isso é. Mas eu acho que é isso, assim, o objetivo aqui é resolver as coisas, né? E ouvir de vocês. O que a gente quer é ouvir cada vez mais de vocês. E não ouvir reclamação, não é ouvir mimimi, mas o doutor não sei o que, falou não sei o que, isso não adianta nada. Porque não sei o que, a doutora é isso, fulana lá da equipe, não sei mais o que fazer, não é assim. Né? A gente precisa resolver. Tá acontecendo um problema, a gente põe aí, faz uma lista. Vamos trazer para reunião, quantas vezes a gente senta aqui, a gente vem aqui, né? Às vezes o Fernando fala, e aí, como é que tá nas clínicas? Essa é a hora. E pra gente resolver. E agora que a gente já deu um pontapé inicial, a partir disso, a gente vai vendo o que a gente já começa a resolver. O que melhorou, vocês é que vão dizer, né? E o que apareceu de novo também. Eu só quero de vocês que realmente, primeiro, busque uma solução, né? Tente achar uma solução. De repente vocês mesmos conseguem achar a solução. Podem se conversar. Pode se conversar, né? Para que a gente possa resolver. Trazer realmente as meninas ali
das unidades para junto de vocês, estarem próximos, isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu, na minha cabeça, no meu pensamento, cada vez eu quero aumentar as clínicas. O que isso significa? Que eu não vou estar lá resolvendo, falando com a funcionária, falando com o dentista, falando com, de repente, a Carla vindo aqui para falar da campanha. Então, espero de vocês. É claro que, num primeiro momento, a gente tem que fazer isso para definir as regras. Mas aí depois não vai fazer mais, não é isso? Né? E tendo as dificuldades, eu estou com uma dificuldade muito grande nesse ponto. Vamos aí sim. acertar, senão a coisa não tem fim. Em relação às campanhas, qual que é a minha ideia? No que vem, repetir as campanhas. Por exemplo, em outubro, vocês já sabem que vai acontecer Outubro Fantasia, que já está aí, né? O Natal do Abraço, né? Em agosto alguma coisa do Dia dos Pais. Sempre a gente vai fazer essa coisa de tirar foto, isso é muito bom, isso movimenta. Tá?